É sempre bom a gente lembrar, e a gente já tem condição de entender isso, que a verdade é uma só. A verdade é uma só. O problema são as leituras que a gente faz de entendimento dessa bendita verdade. Tem um livro chamado O Espírito e o Tempo, do professor Herculano Pires, que ele vai fazendo uma amostragem da evolução da nossa humanidade. E ele vai trazendo, a cada período que ele consegue lá catalogar, uma diferença com relação aos nossos horizontes, a nossa capacidade de entendimento. E isso é fundamental porque vai percebendo-se claramente que a nossa visão de mundo, a nossa visão de conhecimento diante dessa eventual verdade, que é única, aos poucos ela vai sendo desvelada. Aos poucos a humanidade vai crescendo nessa condição de buscar, olha só, de maneira inconsciente essa verdade. Nós somos movidos pela busca dessa verdade. O problema é que a gente não está atento a isso. A gente se acomoda com aquilo que nos é dado. E a gente não percebe a necessidade do nosso espírito em desvelar plenamente essa verdade um dia. Mas nós estamos caminhando para isso. Mas esse livro, ele traz uma característica que é muito bacana. Nós, na nossa evolução espiritual, nós passando por esses períodos, por esses padrões de horizontes, padrões de alcance de entendimento, a gente vai galgando ou se fixando em determinado período e fica por lá. Ou seja, hoje nós temos acesso a muitas informações que, por muitos exemplos fáceis da gente encontrar, a gente vai perceber que a gente se fixou em determinado período da nossa evolução enquanto humanidade, que não nos garante a condição de entender, muitas vezes, o óbvio, aquilo que se escancara à nossa frente. A gente se fixa em tal horizonte que não nos permite, mesmo que a gente queira, acessar a verdade. E faz com que a gente entenda o porquê hoje a gente se vê diante dessa dificuldade de muitas pessoas ainda se abrirem para essas oportunidades. Faz com que a gente se perceba, então, se por acaso distante da facilidade, da busca pela verdade, se posicionar, se questionar, começar a perguntar o que me contenta, se aquilo que eu tenho como verdade, porque todos nós temos um padrão de entendimento de verdade, é o suficiente para responder às mais íntimas perguntas. Será que tudo isso que eu entendo como verdade soluciona a minha paz, me traz tranquilidade e entendimento para eu galgar degraus numa posição agora cada vez mais confortável? E isso vai fazendo a gente se perceber de verdade em estágios ainda muito diferentes uns dos outros em busca dessa verdade. E faz com que a gente entenda de verdade, então, essa dificuldade que nós temos para poder fazer com que essa assimilação seja geral. Porque vai demorar muito para ser, né, César? A verdade, quando a gente entende, ela tem que ter base sólida. A gente vai construir verdades num chão fixo. Então tem que ser aquela coisa que nos sustente. Quando a gente tem verdades assim muito frágeis, qualquer coisa nos carrega. Qualquer outra verdade nos envolve e nos transporta. A gente se deixa levar. A gente sai daqui com um conceito, chega ali na esquina, uma outra verdade é capaz de nos convencer. E a gente segue, por conta da fragilidade na nossa construção. E essa ideia do livro é fazer com que a gente perceba a necessidade de construir, então, essa verdade agora com querer, com uma condição de se ver cada vez mais atuando na busca de verdades que vão realmente fazer com que a gente se sinta em paz na construção do nosso espírito. Jesus, há 2000 anos, César, veio trazer o amor como verdade de uma forma que a gente nunca pensou em entender. E o pior de tudo, que da forma que ele trouxe há 2000 anos, até hoje é incompreendido. É uma verdade que a gente ainda não assimilou, porque a nossa construção ainda, por orgulho, por egoísmo, abraça a ideia do amor ser um sentimento palpável,
que a gente pode aqui, abraçar e sentir agora. Quem é que aqui não ama? Quem é que aqui não se sente em condições de amar esse amor pequeno que a gente entende ser amor? Porque é o que nos garante a possibilidade de bem conviver. Mas quando a gente se permite se abrir para a verdade trazida por Jesus, de que o amor de que ele fala é o amor que provém de Deus, que suporta tudo, que nos direciona a conviver de maneira universal, dentro do bem. Como é que a gente pode pensar na ideia de um amor como esse que a gente é incapaz de compreender? Então a gente se fixa nessa verdade pequena do que a gente pensa ser o amor e vai vivendo, vai achando que ama, vai construindo verdades que daqui a pouco ela vai ruir, porque o nosso sentimento é incapaz de suportar o problema do outro. O nosso sentimento de amor que a gente sente é incapaz de, por exemplo, não ter raiva, não ter inveja. É esse o amor que a gente sente, que Jesus veio demonstrar e que está aqui o tempo inteiro nos envolvendo, só que a nossa imaturidade ainda não permite essa condição. Então, se a gente se permitir, entendendo essa realidade, de que essa verdade está ao nosso alcance, mas é preciso que a gente a conquiste, muda tudo, facilita tudo. E o que é mais legal, nos coloca num jogo de verdade, em busca de construções que vão fazer com que o nosso espírito progrida. O César, quer ver um bom exemplo para nós aqui numa casa espírita? É fácil da gente poder lidar com esse tema. Todo mundo entende aqui o processo da reencarnação. A reencarnação é, para nós espíritas, uma verdade, é um pilar. É a reencarnação que justifica e nos garante o entendimento da lei divina. A gente só vai entender a justiça divina se a gente entender o processo da reencarnação. Faz parte do nosso estudo, faz parte da nossa cultura o entendimento dessa condição de verdade, que ela nos é desvelada. Agora vamos pensar, nós então, dentro da nossa condição de ter o desvelar da reencarnação e tendo absorvido essa verdade, nos conduz ao entendimento de que a nossa vida aqui é uma vida, uma oportunidade de galgar degraus. Vivemos as consequências das nossas vidas anteriores. Nós vivemos aqui a produtividade para construir as nossas vidas futuras, trazendo para nós o conhecimento e a paz de estarmos num caminho evolutivo. Olha como a verdade vai nos abraçando e fazendo com que a vida seja cada vez mais responsável, porém leve, porém capaz de nos direcionar a entender, inclusive, as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, nos trazendo força, paz, dulcificando a nossa vida, apesar dos pesares. Então, se abrir para essa verdade, mesmo que ainda muito limitada, é fundamental para o nosso espírito. E é importante que a gente se prontifique a buscá-la. Que a gente consiga, através dessas buscas, encarar de frente aquilo que realmente vai fazer com que a gente se sinta habilitado a percorrer seguramente o nosso caminho evolutivo. Exatamente esse é o diferencial, viu, César? Exato. Porque sem crítica alguma, mas entendendo a nossa realidade, os nossos horizontes, a doutrina espírita não há, em nenhum momento ela oferece algo de bandeja. Pelo contrário, ela estimula a todos nós a buscarmos essa construção. Não existe é assim, assado e vai ser assim. Não, ela vai fazer com que a gente perceba a necessidade de buscar esses esclarecimentos a compor a nossa construção de entendimento. É muito mais honesto para todos nós perceber que nós estamos sendo estimulados a crescer e em nenhum momento conduzido à estagnação. É assim e ponto final. Pelo contrário,
A nossa vontade de saber, a nossa vontade de buscar a verdade é uma coisa inconsciente. E é impossível, quando a gente se adentra a essa condição consciente de busca da verdade, se ver estagnado. A gente não consegue mais. A gente se vê o tempo inteiro buscando conceitos que vão contribuir para que aquilo que a gente entende como verdade vá ficando cada vez mais solidificada, vai ficando cada vez mais fortalecida a nos garantir a segurança que a gente tanto busca. E a doutrina espírita não é porque a gente está aqui que a gente vai ter que afirmar isso, mas dentre as que a gente conhece, é a única que oferece essa condição de entender a nossa condição única de galgar degraus de acordo com a capacidade de entendimento de buscar a tal verdade.